O meu marido fala, descansa. Eu falei, estou descansando, lavando roupa, fazendo tudo. Mas amém. A graça e a paz, bom dia. Estamos aqui no mais um Devocional do Guerreiro de Oração. Esse tempo que o Senhor tem preparado para nós. E para isso nós vamos começar orando, fazendo uma breve oração e depois ouvindo aquilo que a palavra do Senhor vem para nós, para nos ministrar hoje, né? Deus está falando o tempo inteiro. Você que precisa ouvir. Vamos começar orando? Amém. Bondoso Deus, te amo, Senhor, por isso estamos diante da sua presença. Por amar a Deus acima de todas as coisas, nós começamos o nosso dia declarando o nosso amor a Deus. Para isso queremos ouvir a sua voz, e a sua voz está na Bíblia aberta. Por isso, Pai, eu peço ouvidos sensíveis, coração disposto, mente focada, para que a gente possa te ouvir, ser ministrados pela sua palavra e o principal, praticar. Em nome de Cristo, eu peço, Pai, que hoje as palavras venham como bálsamo, mas venham também como suporte, Pai, para que a gente se movimente na direção, Pai, de ter boas obras segundo a sua palavra. Em nome de Cristo, eu peço a cada um que ouvir esse devocional possa praticar as palavras ao qual o Senhor está ministrando hoje para cada um de nós. Que toda honra, glória, poder e louvor seja dada a Cristo nosso Senhor, e todos dizem amém. Amém? Amém. Hoje eu quero ler com você o que está em 1 Samuel, capítulo 10. Eu vou ler 3 versículos, 25, 26 e 27, de 1 Samuel, capítulo 10. Ontem nós falamos, né, sobre a escolha de Samuel para Saul, o rei de Israel. A gente viu um pouquinho, né, como é que Deus é poderoso, as estratégias de Deus de trazer a gente para o centro da sua vontade. Nós comentamos, né, que Deus perdeu ali os jumentos do pai de Saul, só para que ele se movimentasse em direção ao propósito, né? As pequenas permissões de Deus são estratégias do céu para que a gente possa se movimentar ao centro da sua vontade. E hoje nós vamos ver esse propósito começar a funcionar na vida de Saul, né? Então hoje a gente vai ver isso. Eu quero ler com você. Bom dia, queridas. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25 em diante, diz assim: Então Samuel contou ao povo sobre a conduta do rei e o escreveu em um livro e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo e cada um foi para sua casa. Depois de uma reunião com todas as tribos para anunciar que o novo rei era Saul, da tribo de Benjamim, falado sobre tudo, como que ele vai conduzir, né? Ali apresentado a toda a sociedade, toda a cidade, e depois cada um vai para sua casa. Mas olha só que interessante no versículo 26. E Saul também foi para casa em Gibeá, era a sua cidade, ele foi para lá. E para lá foi com ele um grupo de homens, cujo coração Deus havia tocado. Eu vou repetir. Junto com Saul foi um grupo selecionado por Deus, aonde Deus tocou no coração deles e eles seguiram Saul. Bom, mas o versículo 27 diz assim, né? Que toda aceitação existiu oposição. Porém, os filhos de Belial disseram: Como? Como que este homem, estavam se referindo a Saul, como esse homem vai nos salvar? E eles os desprezaram a Saul, né, e o seu reinado e a sua autoridade, e não lhe trouxeram sequer presentes. Porém, ele manteve a sua paz. Vou dizer de novo. Porém, ele, Saul, manteve a sua paz. É 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 25 ao 27, tá bom? Nós estamos vendo o momento de apresentação do novo rei, e também nós vamos ver a oposição. Então, aqui, queridas, eu sempre gostei desse versículo, não sei se você já o conhece, mas eu já, porque o Espírito Santo já ministrou na minha vida. E eu li aqui para vocês e refrisei, né, para que você possa se destacar nisso, porém ele manteve a sua paz. Hoje eu vim falar sobre você manter a sua paz diante de pessoas e diante de desafios e circunstâncias. Como é que eu faço? Mantenha a sua paz. A Bíblia está nos ensinando. Mas eu quero falar um pouquinho sobre como que Saul, né, fez isso acontecer. A palavra fala que os filhos de Belial, quem são os filhos de Belial? São pessoas de mau caráter, né? Filhos de Belial, de um outro Deus. Se serve às trevas,
não é de bom caráter, né? Segundo a Bíblia, e nós também concordamos com isso. Então, os filhos de Belial são pessoas de mau caráter que ofereceram resistência a Saul. Não foi diretamente a Saul, mas a Deus. A escolha de Deus não foi aceita para aqueles filhos de Belial. Um grupo de pessoas resistiram, não concordaram, não gostaram, não queria Saul como rei. Tivesse outra opinião, uma opinião pessoal sobre Saul, mas eles não gostaram. Mas a palavra diz que, olha, eles rejeitaram a sua autoridade, né? Não queriam que ele se tornasse rei, ou seja, tudo aquilo que Saul fizesse seria uma resistência, seria difícil, seria uma oposição. Será que hoje a gente não passa sobre isso? Não se levanta algumas pessoas contra nós, contra a nossa autoridade, contra as escolhas de Deus, sobre os nossos comportamentos? Será que ninguém nunca passou por uma oposição assim? Pensa aí você, se durante a sua vida, a sua caminhada cristã, não houve alguns filhos de Belial que se levantaram contra você. Mas eles não estão resistindo a você, eles estão resistindo a Deus. Porque tudo aquilo que vem contra nós não é sobre nós, é sobre Deus que está sobre nós. É sobre o Senhor a qual nós servimos. Então, isso não é pessoal, né? Isso tem a ver com o quanto de Deus tem sobre você. Eu fico muitas vezes pensando, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus que não oferece resistência, que não tem problema, que está a vida tranquila, alguma coisa tem errado. Se não tem ninguém contra você, se não tem ninguém se levantando contra você, provavelmente é você que está fazendo alguma coisa errada. Porque os servos de Deus, ele cria um problema. Como? Com as trevas, é claro, né? O inimigo não gosta da gente, ele levanta problemas, ele cria circunstâncias. Então, se está tudo certo na vida de um homem, de uma mulher de Deus, eu até desconfio que talvez essa pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, porque eu vejo essa resistência como um selo de aprovação de Deus. Deus escolheu Saul, mas as pessoas, algum grupo de pessoas não gostaram. Está ali é o selo de aprovação, dizendo é de Deus mesmo, né? Quando outra pessoa se levantam contra nós, tem um selo de aprovação, segundo a minha própria opinião. Mas aqui a gente vê que eles rejeitando a autoridade que estava agora sobre Saul. Saul era o rei e eles já estavam rejeitando aquela autoridade, eles já iam criar problema. Mas a atitude de Saul me mostra que ele foi tomado pelo Espírito. A atitude dele diante desses filhos de Belial me mostra o quanto Deus tocou no coração de Saul. Por quê, Fernando? O que ele fez? A Bíblia nos fala, em algumas versões, tá? Saul se faz calado, Saul se faz de surdo, ou na minha, como eu li para vocês, que é da King James, porém Saul se manteve em sua paz. Qual foi a atitude, Fernanda, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, diante de oposições de pessoas? Mantenha sua paz, mantenha-se calado, mantenha ensurdecido para aquilo que eles estão falando. Como isso, Fernanda, pode ajudar? Porque isso mostra o quanto o Espírito Santo tocou no seu caráter, o quanto o Espírito Santo tocou na sua personalidade, o quanto o Espírito Santo tocou no seu coração. Aqui a gente vê que há uma resistência, está escrito, tem gente que não gostou. Fernanda, mas é a direção de Deus, mas foi Deus que escolheu ali Saul. Por que eles estão fazendo isso? Eu vou lá provar. Imagine se Saul tomasse esse tipo de atitude. Eu vou lá esfregar na cara deles, eu vou lá justificar. Não é isso que um homem e uma mulher de Deus faz. O que ele faz aqui? Eu mantenho a minha paz, porque quem me escolheu me justifica. Quem me escolheu me respalda. Quem me escolheu se responsabiliza. E é isso que eu vim falar para muitas de nós, mulheres de Deus e homens também, mas as mulheres são mais sanguíneas, né? Nós temos essa tendência de nos deixar levar para o emocional, de querer dar uma justificativa, de querer dar uma resposta. Nós vemos as redes sociais agora como um livro aberto de reclamações, de críticas, por isso que eu tenho uma resistência em colocar no YouTube, porque as pessoas se tornaram muito críticas, elas se tornaram grandes opositoras. Então, hoje a gente vê que as pessoas lavam, essa expressão, lavar a roupa suja na frente de todo mundo. Isso se tornou a internet, isso se tornou coisa de homens e mulheres de Deus. Quantas vezes a gente entra na internet e vê grandes escândalos dentro das igrejas? Mas isso é que a Bíblia diz, existe uma coisa sobre denunciar, que é o correto, e existe aquilo sobre escandalizar, são coisas diferentes.
Denunciar o pecado é uma direção de Deus. Escandalizar o nome de Deus não é algo de Deus. Existe uma diferença gritante, como um abismo que divide essas coisas. Em outro momento a gente fala. Mas eu quero trazer isso para você, que muitas vezes você passa por uma oposição dentro da sua casa, no seu trabalho. Quem é que nunca passa por uma oposição quando você se torna uma serva de Deus? Quando se levanta alguém para bater de frente contigo? O que você tem feito? Fernanda, eu tenho ido lá, eu tenho colocado o dedo na cara, eu tenho mostrado que eu não tenho sangue de barata. Então o Espírito Santo ainda não tocou no seu coração, que você não permitiu. As suas atitudes ainda precisam ser refinadas, você precisa mudar caráter, postura, conduta. O quanto de Deus tem sobre você é o quanto você vai reagir a isso. Saul mostra que Deus tocou no seu coração porque ele não reagiu. Mas isso não é ser bobo? Não, isso é ser sábio. Uma vez uma pessoa me disse, eu vou abrir aqui para vocês, uma pessoa me disse, Fernanda, você é boba. Você é muito boba, você é tola, você permite que as pessoas façam. E eu fiquei, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa diante de uma circunstância adversa? E o Espírito Santo soprou ao meu ouvido, você não é boba, você é sábia. Então eu declaro para você isso, você não está sendo boba de não fazer barraco. Você não está sendo boba de não tirar satisfação, você está sendo sábia, né? Isso mesmo, chama a gente de sangue de barata. Existem atitudes e atitudes, né? Tem momentos que a gente precisa realmente se posicionar, mas dentro de uma ordem, dentro de uma educação, dentro de sabedoria e discernimento. E tem momentos que a gente não pode se deixar levar. Aqui, você imagina a situação, ele foi consagrado a rei. Agora ele é o rei, querendo ou não, ele era o rei. Mas tem um grupo que não gostou. Então ele vai lá mostrar o porquê. Ele vai lá mostrar. Eu vou lá falar, porque Deus me escolheu. Samuel, que era o profeta daquela época, totalmente respeitado, me ungiu. Vem aqui, Samuel, vamos comprar briga. Não, eu vou manter-me calado. Eu vou manter-me em silêncio. Opa, eu vou desligar, me perdoa. Eu vou manter em silêncio, porque é isso que precisa. E aqui a gente vê que existe um grupo que não gostou? Sempre vai haver, né? Mas olha o que eu li para você no versículo 26, e deixa eu te relembrar. Saul também foi para a sua casa, em Gibeá, e para lá foi com ele um grupo de homens, cujos corações Deus havia tocado. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Pode se levantar oposição, é claro que tem, mas Deus já levantou antes um grupo que apoia, um povo que incentiva, um grupo que está do lado dele, vai andar com ele. Deus tocou em corações que trouxe aceitação a Saul. E os outros, o outro Deus dá conta. Pare de perder a paz. Tem mulheres que perdem o sono, né? Com muitas vezes tentando se justificar, tentando explicar. Olha, não foi assim, dessa maneira. Cristo se justifica. Deus levanta pessoas para estar do seu lado. Deus levanta pessoas que acreditam na sua verdade. Deus toca no corações. Isso é um versículo anterior. Antes da Bíblia falar que vai ter oposição, Deus já está falando, eu já levantei um grupo que foi tocado por Deus e vai andar junto com ele. Fernanda, mas vai ter oposição, mas já tem um grupo. Entenda isso. A gente muitas vezes mantém o foco só no problema, é uma pessoa que não gosta, é uma circunstância, é uma afronta, mas tem um grupo, tem um respaldo, você tem outras pessoas, que muitas vezes é muito maior. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Qual é a sua atitude? Eu vou ressaltar esses pontos para a gente orar, porque não é um devocional longo. Quando você estiver afrontado, quando você estiver passando por umas situações de oposição, o que eu faço? Mantenha a sua paz. A paz é um tipo de princípio inegociável. Você oferece. Lembra quando nós chegamos e falamos, a paz do Senhor, a paz que eu tenho, eu ofereço para vocês, né? Que vocês tenham paz. Se possível, tenha paz com todos, diz a palavra. Mas a palavra também não fala para você se machucar. A palavra não fala para você forçar a se encaixar em alguma coisa. Então, mantenha a sua paz. Ninguém pode roubar a sua paz, a não ser você mesmo. De perder a paz a ponto de tentar resolver as coisas da sua maneira. Então, talvez essa palavra, Fernanda, não estou passando hoje por esse problema. Minha vida está tranquila. A área do trabalho está tudo bem, a amizade está tudo bem, dentro de casa está tudo bem. Pode ser que não. Pega essa palavra, guarde no seu coração, porque se um dia isso acontecer, você vai saber o que fazer.
ou também pega essa palavra e ministra no coração de alguém. A gente não vê pessoas assim tendo conflitos dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, com amizades, mulheres com amizades sempre tem problema, não é verdade? Então a gente pode ministrar no coração. Se hoje eu não passo por isso, eu posso ser boca de Deus. Quando alguém fala, olha o que aconteceu, você fala, mantenha a sua paz. Não deixe ninguém roubar a sua paz é sua. E eu quero trazer isso no seu coração, pois o melhor meio de ganhar a oposição é não dar mais ouvidos a ela. A melhor forma de ganhar uma resistência é não polemizar ela, não dar mais ouvidos. Eu não sei qual outra expressão eu posso usar, mas é não influenciar mais, é não realmente entrar nessa circunstância. Então, essa maneira de ganhar uma posição, se fazendo de surdo, sim, se fazendo de boba, você não é boba, você é sábia. Toda vez que o Espírito Santo, não, o inimigo trazer isso ao seu coração, responda com a palavra do Espírito Santo. Eu compartilho essa minha experiência com você, toma posse. Eu não sou boba, eu sou sábia. Eu não sou boba, eu sou sábia. Eu não tenho sangue de barata, eu tenho sangue de Cristo, que me traz domínio próprio. Tem a resposta, essa é a resposta. Quanto Deus tocou no seu coração é o quanto você vai ser testado. E aí nós vamos ver se Cristo mudou o seu caráter ou ainda não, porque você não permitiu. O quanto tem de Deus no seu coração e na sua conduta diária. Aí nós vamos ver o quanto do Espírito Santo está dentro de você, quando você sabe reagir a isso, diante das adversidades, né? E da oposição. Então, quero agradecer a você que esteve aqui. Vou encerrar a gravação para que a gente possa orar, mas também às 10 horas da noite nós voltamos. Lembrando que temos vigília no dia 29, véspera de feriado. Nós estaremos orando um pouco mais, buscando um pouco mais. É tempo de busca, ainda é possível. Então, se ainda é possível, nós assim o faremos. Dia 29 de maio, nós estaremos fazendo a nossa vigília online também, né? E depois nós iniciaremos um propósito de 41 dias orando, de junho e julho. Até quando? Até tocar o céu. Até que as coisas mudem, até que o nosso coração se desprenda de coisas materiais, a gente possa ser batizado no Espírito Santo, trazer salvação para a nossa casa, abrir mais nossos ouvidos para Deus, tanta coisa, né? E eu te convido a se programar. Tudo vai cooperar para que você não participe. Eu estava pensando, eu quero trazer isso ao seu coração. Muita coisa vai se levantar para que você não participe de nada do que eu mencionei, até da sua própria igreja local. Mas você tem que ter autoridade. Você é filha separada, você é escolhida, e a gente precisa estar no lugar onde Deus está. Amém? Vou parar a gravação e a gente continua.